Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Vamos falar sobre possibilidade de reforços, de contratações, o Vasco aí tentando se movimentar no mercado. Falaremos também sobre amistoso, o Vasco confirmou aí um amistoso contra o Montevideo Wanderers, jogo que vai acontecer em Natal. Enfim, vamos atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama depois da vinheta. Tem interesse em Vitor Sá, tem situação de Gabriel Pirani também. Enfim, tudo isso depois da vinheta. A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Espero que você já tenha deixado o seu like, espero que você também já seja um inscrito aqui no canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre uma possibilidade de reforço para o ataque. De acordo com a apuração do companheiro Detetives Vasco, o Vasco voltou a dar uma carga ali, pelo atacante Vitor Sá, que atualmente joga no Krasnodar da Rússia. O gigante da colina já havia tentado contratar o jogador em janeiro, mas as negociações não avançaram naquela ocasião. Agora, com a reabertura da janela de transferências, o Vasco voltou a demonstrar um real interesse na contratação desse jogador e novamente tenta abrir conversas aí com o Krasnodar em relação ao Vitor Sá. Enfim, caso as coisas avancem aí, o Vitor Sá pode pintar como reforço do Vasco para o segundo semestre. Eu acho um atacante interessante, é um jogador que seria útil nesse time do Vasco, mas não é uma situação também tão fácil assim de acontecer. Vamos aguardar, Tendo mais atualizações em relação a Vitor Sá, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Falando sobre reforços ainda, o nome que foi sondado pelo Vasco da Gama foi Gabriel Pirani, ex-fluminense, jogador de 22 anos de idade, que tem passagens pelo Fluminense e também pelo Santos. Atualmente o Pirani está no DC United dos Estados Unidos e tem contrato até o final de 2026. O jogador agrada ali, ao Vasco da Gama por conta de ser bem versátil, ter um bom passe e também boa chegada na área. Apesar de não existir até o momento uma proposta oficial, o nome está sendo analisado pelo Vasco da Gama e pode, quem sabe, pintar aí como uma opção por empréstimo, caso as conversas venham a avançar. Vale lembrar que o Vasco está em busca de pontas e meias no mercado. Então, esse nome pode ganhar força aí nessa próxima janela de transferências. E o Vitor Sá é um ponta, e o Gabriel Pirani é um meia. E o Vasco aí tentando aos poucos, se movimentar no mercado de transferências. A janela ainda está fechada, mas em breve vai reabrir. Bom, vou falar agora aqui sobre amistoso, porque temos um amistoso internacional confirmado. O Vasco vai enfrentar o Montevideo Wanderers do Uruguai no dia 5 de julho, às 17 horas, na Arena das Dunas, em Natal. Esse será o último o teste do Vasco ali antes da volta do Campeonato Brasileiro e vai servir para o treinador Fernando Diniz observar a equipe do Vasco nesse período aí de intertemporada. Enfim, o Vasco vai realizar esse amistoso em Natal, no Rio Grande do Norte, onde o Vasco tem muita torcida. Os ingressos acho que já estão até sendo vendidos. Jogo no dia 5 de julho, 5 horas da tarde. Então, para quem é do Nordeste aí, é uma grande oportunidade de ver o Vasco de perto, amistoso contra o Montevideo Wanderers. Mais um teste aí da equipe de Fernando Diniz antes da estreia, da volta do Campeonato Brasileiro. O Vasco que poderia fazer um amistoso também contra o Bayer Leverkusen, que vai fazer uma intertemporada no Brasil, mas por conta ali de incompatibilidade de agendas,
esse amistoso entre as duas equipes não vai acontecer. Bom, de toda forma, a gente está vivendo um momento que é um pouquinho triste, né, para o torcedor do Vasco, assim. Não tem como a gente ficar alheio ao que está acontecendo, né? Pô, a gente vendo aí os nossos rivais aqui do Rio de Janeiro disputando a Copa do Mundo de Clubes. Hoje o Flamengo venceu o Chelsea, ontem o Botafogo venceu a equipe do PSG, o Fluminense empatou com o Borussia, enfim. Os times aqui do Rio de Janeiro jogando no mais alto nível, né, do futebol mundial, e o Vasco, enfim, marcando um amistoso contra o Montevideo Wanderers. É uma situação, é claro, que deixa o torcedor vascaíno magoado, chateado, evidente, né? Ninguém tem sangue de barata, né? Todo mundo tem sentimento, e é triste ver o Vasco tão distante nesse momento assim dos seus rivais. Mas seguimos, né? Seguimos aí na nossa caminhada. Não existe tempo ruim que dure para sempre, né? É nisso que a gente tem que se apegar e vamos que vamos. Sei que o momento é difícil, mas estamos juntos aí, né? Estamos juntos nessa loucura chamada Vasco da Gama. Bom, agora vamos falar aqui sobre o interesse do Barcelona num destaque aí da base do Vasco da Gama, né? O Barcelona estaria estudando ali, analisando, né, realizar uma proposta pelo jovem Lucas Zuccarello, que é uma jovem joia, né, das categorias de base do Vasco da Gama. O garoto tem se destacado, né, nos jogos ali do Sub-20 e já vem sendo observado, né, por olheiros de clubes europeus. Ainda não houve proposta oficial, mas uma informação vinda da Espanha indica que o Barcelona pode se movimentar para, enfim, realizar uma proposta aí por Lucas Zuccarello. Vamos aguardar, né? Por enquanto ainda está muito na fase da especulação. O Lucas Zuccarello já até fez alguns jogos, né, no profissional do Vasco, timidamente ainda nos profissionais, mas na base realmente ele tem um desempenho muito bom, é um grande talento, um jogador que com toda certeza vai ter uma carreira brilhante aí pela frente. Vamos aguardar, né? Mais uma joia aí do Vasco da Gama. A gente já tem o Ryan aí também sendo monitorado pelos clubes europeus. Agora também o Lucas Zuccarello. É isso, meus amigos. Essas foram as principais notícias do Vasco no dia de hoje. Eu vou ficando por aqui. Conto com a sua participação aqui, deixando seu comentário. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Quero saber a sua opinião, né? O que você acha das possíveis chegadas, né, de Vitor Sá e também do Pirani, esse amistoso, né, contra o Montevideo Wanderers. Enfim, deixa a sua opinião sobre tudo aí. Eu vou ficando por aqui. Se acontecer alguma coisa de importante, eu volto ainda hoje. Se não, eu volto amanhã para falar sobre o nosso Gigante da Colina, beleza? Tamo junto, ó. Antes que eu me esqueça, amanhã tem FAV, tá? Você que mora aqui no Rio de Janeiro, amanhã tem um evento muito bacana em São Januário, né? De Vascaíno para Vascaíno, que é a Expo Vasco junto com a Feira Autônoma Vascaína, beleza? Então, apareça lá. Um abraço.